Bom, irmãos, o texto que eu quero hoje estar ministrando para a igreja se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Vamos ler até o versículo 35, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35. Amém? Amém. Disse Jesus: por isso o reino dos céus é comparado como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Glórias a Deus. Agora eu quero ler o versículo do mesmo capítulo, né? O 21 e o 23. Não, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos lhe agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa, Espírito Santo de Deus, iluminar nosso entendimento para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, que o Senhor, Pai, possa nos dar, Senhor, a verdadeira sabedoria do alto, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoe, meu Deus, a cada um aqui nesta manhã, no nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmão, o tema dessa mensagem é esse: o servo perdoado que não perdoa. Vou falar de novo. O tema da mensagem é o servo perdoado que não perdoa. Amém? Eu vou trazer algumas informações aqui, dar uma introdução, para que nós possamos entender o contexto. Amém? Mas antes eu quero dar uma introdução. Primeira coisa, irmão, nós vamos falar hoje acerca do perdão. E sabemos que perdoar não é natural ao homem. Por isso que perdoar é difícil, não é fácil. Ele é estranho para a natureza carnal humana, que é muito difícil de perdoar os outros. O rei Luís XII da França articulou um sentimento de muitas pessoas quando disse, abro aspas, nada cheira tão doce como um corpo morto de seu inimigo, fecho aspas. Vou repetir, olha só a frase dele, nada cheira tão doce como um corpo morto de seu inimigo.
As palavras de Jesus na cruz foi, ao contrário, totalmente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta parábola, irmãos, que aparece somente no Evangelho de Mateus, é uma parábola que tem um enredo desenvolvido em 4 componentes que nós vamos aqui relatar um a um. O primeiro é do versículo 23 ao 27, a decisão misericordiosa do rei. Segundo, a decisão incompassida do primeiro servo, do versículo 28 ao versículo 30. Terceiro, do versículo 31 ao 34, a resposta do rei. E versículo 35, a explicação da parábola. O que é uma parábola? Parábola, irmãos, é colocar as coisas lado a lado, geralmente com uma finalidade de fazer uma comparação. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou e falava muito por parábolas, porque a parábola é uma história que traz uma realidade. Então Jesus usava as coisas do cotidiano daquela época e ali exemplificava, ali trazendo uma verdade ali pontual para eles. Agora vamos fazer uma meditação, irmãos, para que nós possamos entender esta parábola contada pelo Senhor Jesus. O versículo 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro, irmãos, queria saber quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu poderia perdoar. O interessante é observar que Pedro faz a pergunta a Jesus, trazendo a resposta até 7 vezes. Por que até 7? Nós vamos perguntar, né? Por que Pedro falou até 7? Ele fez uma pergunta para Jesus, trazendo uma resposta. Senhor, é isso mesmo? Até 7 vezes? Mas por quê? Pedro queria estender o perdão, tem um limite. Quer dizer, o perdão tem um limite, até 7. E qual é esse limite? Pedro sugere até 7. O que era mais que o dobro do permitido pela tradição judaica. A proposta de Pedro até 7 foi muito generosa, que segundo a tradição judaica dizia até 3 vezes. Os rabinos, tomando como referência o livro de Amós e de Jó. Livro de Amós, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharei a Gileade a trilho de ferro. No versículo 6 de Amós, do capítulo 1, assim diz o Senhor, por 3 gerações de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. O versículo 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Em Amós, capítulo 1, versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiram a seu irmão a espada, e aniquilou a sua misericórdia e a sua ira, despedaçou eternamente, conservou a sua indagação para sempre. O versículo 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. E o livro de Jó, capítulo 33, versículo 29, diz assim: Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Então os rabinos, eles se valiam desses textos para defender a tese, até 3 vezes. 3 vezes é o limite para perdoar uma pessoa. Se a pessoa pecar contra você a 4ª, não tem mais perdão. E a base que eles usavam era esses textos de Amós, como eu acabei de ler, e do livro de Jó. Os rabinos tinham tomado uma afirmação repetida por Deus, como eu acabei de ler, contra os inimigos vizinhos de Israel. E é feita uma regra universal para limitar o perdão de Deus, por extensão também ao homem. Sabendo que esta é uma interpretação sobre o perdão de Deus, totalmente equivocada, tá, irmãos? Totalmente equivocada, quero enfatizar isso, tá bom? Porque nós vamos ver que não há limite para o perdão, tá bom? Por parte dos rabinos da época, Pedro possivelmente pensou que Jesus ficaria impressionado com a aparente generosidade de perdão até 7 vezes, em comparação com a tradição judaica, até 3 vezes. Pedro dobrou
o seu estreito limite para o perdão e ainda acrescentou mais um. Para uma boa medida. Pedro estava pensando em termos mensuráveis e limitáveis, e não em termos imensurável e ilimitado do perdão. Então Pedro, chegou ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7. Porque Pedro ele tinha esse entendimento que, segundo a tradição judaica, o perdão tinha um limite, até 3. Então ele dobrou e acrescentou mais um, 7 vezes. Talvez ele pensou que Jesus iria o elogiá-lo. Parabéns, Pedro, você entendeu meus ensinamentos. Parabéns. Mas uma coisa interessante, eu quero fazer uma pequena observação em Pedro, é porque Pedro, ele sempre questionava, fazia pergunta para o seu Senhor, mas não com a intenção, como era dos fariseus, de pegar Jesus na curva. Não. Ele fazia pergunta para o Senhor Jesus, mas a sua intenção era entender aquilo que Jesus tinha falado. Ele queria compreender, então era legítimo as suas perguntas para o Senhor Jesus. Não era igual os fariseus, os escribas, que faziam perguntas capciosas para ver se pegava Jesus em suas afirmações. Então devemos muito para Pedro, Se Pedro não fazia essa pergunta, Jesus não ia falar essa parábola, que é muito interessante, muito profunda, e nós iremos aqui observar mais alguns pontos muito interessantes. A explicação do texto, versículo 22. Respondendo-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O Senhor estendeu o limite legal do perdão. Não que exista um limite, na verdade, o perdão é ilimitado. É isso que Jesus está falando para Pedro. O perdão, ele é ilimitado. Não tem limite para o perdão. O perdão é ilimitado. Mesmo que o irmão regularmente pecar contra você todos os dias, você deve estar pronto e disposto a perdoá-lo. Ele usou esta conta para dizer em uma linguagem hiperbólica, uma ideia de intensidade exagerada, que não há limite para o perdão. E para ilustrar, Jesus conta esta parábola. Quando Jesus fala 70 vezes 7, 490 vezes, não é que Jesus ele quis dizer assim: olha, Pedro, se uma pessoa pecar contra você 490 vezes no dia, você tem que perdoar, mas se for 491, não perdoa. Não, não é isso. Jesus ele quis dizer simplesmente: Pedro, não há limite para o perdão. Esta é a ideia do texto, essa é a ideia aqui. A decisão misericordiosa do rei. E Jesus, para ilustrar, ele conta esta parábola. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe o que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, eu vou trazer algumas informações aqui também, para nós entender melhor esta questão dos 10.000 talentos. O que é isso, pastor Rodrigo? Vamos entender. O rei geralmente nomeava governadores sobre o seu reino. E uma das suas responsabilidades era coletar impostos em seu nome. A palavra escravo aqui, irmãos, é usado aqui no sentido mais amplo daquele que estão em submissão a um soberano. Todo cidadão de um antigo reino eram escravos no sentido que ele devia total fidelidade ao rei. O primeiro escravo tinha uma alta posição em seu reino, devia uma fortuna pessoal muito considerável. O que é um talento? O talento, irmãos, é uma medida de aproximadamente 35 quilos. Então vamos fazer uma conta aqui, eu fiz uma conta básica aqui pesquisando, Então vamos lá. Ele devia 10.000 talentos, ok? Aquele escravo, ele devia 10.000 talentos. E eu fiz uma conta aqui. Um talento, como nós vimos, equivale a 35 quilos de ouro, aproximadamente.
uma grande quantidade de 350 toneladas de ouro ele devia. E se nós for somar, né, essa questão aqui, aproximadamente R$ 308 tal o grama do ouro hoje, aproximadamente R$ 308 o grama do ouro, seria, irmãos, aproximadamente essa dívida de 107 bilhões de reais. Eu vou repetir. Ele devia aproximadamente, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Atualizando os números, né? 107 bilhões de reais. Era possível pagar essa dívida? Não. É uma dívida impossível de ser paga. 107 bilhões de reais. 350 toneladas de ouro ele devia. Jesus não traz informação nessa parábola, irmão, o que levou ele a roubar tanto seu Senhor. Porque o foco aqui não é esse, o foco da parábola. Não é trazer essas informações. Amém? Mas Jesus quer mostrar que o perdão, ele não tem limites. É isso que Jesus está aqui querendo demonstrar ali para Pedro e seus discípulos. A ocasião foi talvez o tempo... só para nós entendermos, eu fiz outra conta aqui, tá? Que eu achei muito interessante também. Segundo alguns documentos históricos, a receita anual total arrecadada pelo governo romano das cidades de Edom, Judéia, Samaria e Galileia, 4 cidades, era cerca de 900 toneladas de ouro. Com base nesse cálculo, 10.000 talentos, irmãos, era 11 anos de imposto dessas 4 cidades. Era uma alta dívida, né, irmãos? Já pensou? 11 anos cobrado de impostos de 4 cidades. 11 anos era a dívida aproximadamente desse servo. A ocasião foi talvez um tempo regular e periódica que o rei tinha estabelecido para acertar as contas com seus governadores. Assim como 10.000 talentos representam uma quantidade ilimitada de dinheiro, também um cálculo de 70 vezes 7, como eu já falei, é um número também ilimitado. O escravo não tinha meio para pagar seu senhor, e devido a isso, o seu senhor mandou que fosse vendido, junto com sua esposa e seus filhos e tudo que tinha. Não restou mais nada para ele, a não ser clamar por misericórdia, pois era para ele não tinha nenhum recurso. E o que ele fez, irmãos? Quando ele foi cobrado, o que ele fez quando ele estava diante do seu Senhor? Ele clamou por misericórdia, dizendo: tenha paciência comigo. E em seguida a promessa irrealista do seu Senhor, dele, irrealista, uma promessa irrealista: eu te pagarei tudo. Olha só, irmão, o que ele fala para o seu Senhor: eu te pagarei tudo. Como você pode pagar 10.000 talentos? Não faz sentido. Quer dizer, é uma coisa impossível. Seu entendimento foi falho, mas a atitude foi certa. Porque, como nós vimos aqui, era impossível pagar essa grande quantia. E o que o seu Senhor fez? Ele teve compaixão de seu servo e o perdoou a dívida. Olha só, irmãos, ele teve compaixão do seu servo e lhe perdoou. Segunda, a decisão incompassiva do primeiro servo, versículo 28 a 30. Então imagine, irmão, ele foi perdoado de toda aquela dívida. O seu Senhor não falou assim: olha, tudo bem, eu vou liberar você e você vai me pagando. Não. Porque era uma dívida impossível de pagar. Ele poderia trabalhar a vida toda. As suas 10 gerações futuras trabalhar também a vida toda. Não iria saldar essa dívida. Era uma dívida impagável. Esse é o foco aqui, irmãos. Eu estou repetindo isso aqui, irmão, para que nós possamos focar isso. Era uma dívida impagável. Põe isso na sua mente. Uma dívida impagável. A decisão incompassiva do primeiro servo. O que aconteceu? Ele saindo de lá. Olha só, versículo 28 e 30 do capítulo 18 de Mateus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus
conservos que lhe devia 100 denários. E o que ele fez, irmãos? Agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, o que ele fez? Indo-se, o lançou à prisão, até que saldasse a dívida. Vamos entender aqui, irmão, trouxe algumas informações. O que é um denário? Denário, irmãos, era uma moeda de prata, o salário comum de um trabalhador, salário de um dia de trabalho. Em vez de refletir a compaixão do rei, o servo perdoado, o que ele fez? Ficou irritado com o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, quer dizer, 100 dias de trabalhos. Essa era a dívida que o seu conservo lhe devia, 100 dias de trabalho. O que ele fez? Ele começou a sufocar o seu conservo, dizendo: paga-me de volta o que você me deve. De acordo com os antigos escritores romanos, não era incomum para um credor que, quando ia cobrar, sufocar o pescoço de um devedor até que o sangue corresse pelo nariz. Esse tipo de comportamento parece impensável, mesmo bizarro, e é difícil de acreditar. Irmão, não sei se você está sentindo a mesma revolta que eu. E eu quero que você sinta essa revolta, né, nesta manhã. Fique revoltado com esse servo. Sinta essa revolta. Irmãos, ele foi perdoado de uma dívida impagável. Saindo de lá, o que aconteceu? O seu conservo se apresenta a ele, porque ele foi cobrar: olha, me paga, você me deve 100 dias de trabalho. E o que ele fez? Ele sufocava ele cobrando: me paga, me paga. Olha só a atitude dele, irmãos. Ele foi perdoado de uma dívida impossível de pagar. E ele passou pela mesma situação, agora do lado ao contrário. Agora ele é a pessoa que foi ofendida. E ele tinha um conservo que lhe devia 100 dias de trabalho. E qual que seria a sua atitude, pensando nós aqui? O perdoá-lo. Porque lembra lá atrás da dívida que você devia, impagável, você foi perdoado. Mas não, irmãos, a atitude dele não, foi totalmente oposta, bizarra, difícil de acreditar. Fique revoltado com ele. Eu quero que você fique revoltado com esse servo perdoado. Fica, tem esse sentimento. Porque Jesus, irmãos, quando disse essa parábola, a intenção era essa: deixar os seus discípulos revoltados. Nossa, Senhor, que é isso? Como pode um homem que foi perdoado uma dívida impagável não perdoar miseráveis 100 denários? Senhor, que é isso? Essa é a intenção. E eu quero que você sinta o mesmo. A cena se repete, pois o primeiro escravo, o ofensor perdoado, agora está na posição de ofendido. E o seu conservo na posição de ofensor. O seu conservo usa as mesmas palavras que ele a usou diante do seu rei: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Isso deveria ter chocado a memória do escravo perdoado. Porém, com a insensibilidade inimaginável, o escravo perdoado não estava disposto em perdoar esta pequena dívida, em comparação à sua. Como eu já disse, era uma muito pequena dívida. 100 dias de trabalho. Jesus não estava ensinando que os pecados contra um companheiro de fé ou contra outra pessoa são insignificantes, mas que eles são ínfimos em comparação aos pecados que cada um de nós tem cometido contra Deus. Essa é a intenção. Ele errou, ele teria que pagar, né? Mas em comparação à sua enorme dívida impagável, ele deveria se compadecer de seu conservo, mas ele fez ao contrário. O servo perdoado, que não perdoa, coloca seu conservo na prisão, até que pagasse o que lhe era devido. Essa falta de perdão não é só moralmente impensável, mas é bizarro.
ou irracional? A resposta do rei, versículo 35 e 34, do capítulo 18 de Mateus. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Os outros escravos foram ao rei com a terrível história que eles presenciaram ali, da atitude do servo perdoado, que não perdoa. Como seria esperado do rei? O que ele ficou? Furioso. Soube da notícia, convocou seu senhor, ele e lhe disse: servo mau, como eu já li, perdoei toda aquela dívida porque me suplicou. Você não deveria ter tido misericórdia de seu conservo, assim como eu tive compaixão de ti? O rei teve misericórdia de seu escravo e perdoou a sua incalculável dívida por completo. Porém, ele não teve compaixão de seu conservo. Agora a explicação da parábola. Quarto ponto. Versículo 35. Disse Jesus: assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Quando os crentes esquecem do perdão divino e se recusam a estender o perdão de todo o coração, o Pai Celestial irá puni-lo por tal ato. Entendemos a parábola, amém? Compreendemos aqui. Agora eu quero trazer 5 aplicações desta parábola, amém? A primeira aplicação, irmãos. A quantidade de perdão não está relacionado a uma conta numérica, como nós vimos, 3, 7 ou 490 vezes. Mas Jesus quis dizer aos seus discípulos, a Pedro e seus discípulos, perdoe sem jamais cessar. Perdoe sem jamais cessar. E eu vou aqui citar uns textos, irmão, para que nós possamos aqui entender algumas coisas. Então Pedro, como nós já lemos, versículo 21, aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus falou: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, o que Jesus quis dizer, como eu já disse aqui para os irmãos, toda vez que o irmão pecar contra ti, o perdoe. Por quê? Você foi perdoado de uma enorme dívida, uma dívida impagável. Amém? A segunda aplicação: o perdão do nosso pecado é incalculável. O primeiro servo que devia 100.000 talentos, uma dívida impagável, se apresenta ao seu senhor com as mãos vazias, porque era uma dívida impagável. Paulo, irmãos, ele fala em Colossenses capítulo 2, versículo 14 assim. Diz Paulo: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu pregando na cruz. Pedro, ele fala assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de suas maneiras vazias de viver, transmitida por seus antepassados. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeitos. O que eu quero dizer para os irmãos? O que Jesus quis dizer? Que o perdão de Deus pelos nossos pecados, ele é incalculável. O homem, de maneira nenhuma, ele poderia saldar a dívida de pecado para com Deus. O que nós merecíamos era a condenação eterna, mas Deus misericordiosamente enviou seu Filho Jesus para pagar e saldar a dívida, a grande dívida, a dívida impagável da humanidade que se chama pecado. E essa dívida, como diz Pedro, foi paga naquela cruz por mim e por você. Uma dívida impagável. A terceira lição que nós podemos aprender dessa parábola:
O rei se compadeceu do seu escravo e o perdoou a grande dívida. O nosso Deus se compadeceu, pagando a enorme dívida do pecado por meio de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz, Paulo fala, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Romanos capítulo 4, versículo 7, Paulo também diz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é bom saber disso, irmãos. Quando nós se achega diante de Deus e sabemos, irmãos, que nós estamos limpos dos nossos pecados, não por mérito nossos, mas por mérito de Cristo, que entregou a sua vida por nós na cruz, e somos justificados por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Como é bom saber disso. Não é verdade, irmãos? Como é bom ter essa certeza que nós podemos chegar diante do Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, Grandioso, Limpo, justificado pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo. E o Paulo ele fala também em Efésios capítulo 2, versículo de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Então tenha isso em mente, todos nós fomos perdoados de uma dívida impagável, chamado pecado. Amém? Amém. Agora, a quarta lição que nós podemos aqui aprender. Fomos perdoados de uma dívida impagável, o pecado. E como agimos? Aqui é o ponto, irmãos. E como agimos? Agimos quando o irmão peca contra nós? Fica a pergunta, né, irmãos? Fica um silêncio, né? Esse é o objetivo, irmãos, que você possa refletir. Qual a nossa atitude, irmão, quando um irmão peca contra nós? Hã? Perdoar. Mas é fácil perdoar? Não é fácil. Mas compara esse seu pequenino perdão com o perdão de Cristo. Faz essa comparação. Aí você, poxa, pastor Rodrigo, é fácil perdoar. Eu olhando para Cristo é fácil. O que ele sofreu por mim naquela cruz, pagando uma dívida impagável diante de Deus, o que o irmão fez comigo é tão pequeno, se torna tão pequeno, né, irmãos? Quando nós começamos a refletir, quando você começa a olhar para a cruz e ver que aquele homem, Jesus, que foi pendurado na cruz, ele não merecia aquilo. Não foi ele que pecou, irmãos. Foi o homem que pecou. Mas o homem por si só não pode se salvar. E Deus enviou seu filho para morrer naquela cruz. Se humanizou, deixou seu trono, sendo Deus, se esvaziou, irmãos. Paulo fala em Filipenses, se tornou menor que seus anjos, que foi criado por ele. Nunca deixou de ser Deus, sim, mas se humanizou. Se tornou humano, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se humanizou. Por quê? Por amor, para nos justificar diante de Deus, derramando o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Então quando você começa a refletir sobre tudo isso, e você olha para o irmão que pecou contra você, e você tem até justificativa, foi uma injustiça que fizeram com você. Você não merecia isso. Mas Cristo merecia? Quinta lição. Os que se recusam a demonstrar perdão receberão o castigo de Deus. Eu não vou entrar aqui em pontos, irmão, se é eterno ou se é consequência e perda de salvação. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, tá bom? Mas o que nós podemos aprender é, se você, meu irmão, não perdoa aquele que pecou com você, se você não faz isso, como você está agindo?
como esse servo que foi perdoado de uma enorme dívida, de uma dívida impagável, como nós fomos perdoados de uma dívida impagável chamado pecado. E quando nós agimos assim, não perdoando aquele irmão que errou contra você, nós estamos agindo igual a esse servo, irmão, que foi perdoado de uma dívida impagável. E aí? Vale a pena? Vale, né, irmãos? Perdoar o irmão que errou com você? Como vale a pena? Porque se você não faz isso, meu irmão, você está agindo igual esse servo aqui, ó. Que você ficou indignado quando eu li o texto. Que os discípulos de Jesus, Pedro e os discípulos também ficaram indignados. Como assim? Olha a dívida que o seu rei, o seu senhor o perdoou. 10.000 talentos. Olha a enorme dívida. E quando ele passou pela mesma situação, agora estando em outra posição, sendo ofendido, e quando o seu ofensor se chega a ele, lhe pedindo perdão, eu vou te pagar essa dívida, esses 100 dias de trabalho eu vou te pagar, esses 100 denários eu te pago. O que ele fez? O sufocava, irmãos. Sufocava ele, me paga, e lançou ele na prisão. Olha a atitude dele, que ele teve com o seu conservo. Então, quando nós não perdoamos o nosso irmão que errou contra nós, que pecou contra nós, nós estamos agindo igual esse servo aqui, que foi perdoado de uma enorme dívida. Como eu disse no início da mensagem, irmãos, quem falou que perdoar é fácil? Não é fácil. E muito mais quando você foi ofendido. Mas todavia, irmãos, olha para a cruz, olha para o Evangelho, olha para a palavra de Deus. Ora a Deus, fala, Senhor, tira isso do meu coração, Senhor. Porque, Senhor, se eu estou agindo assim, eu estou agindo igual aquele servo, Senhor, da parábola de Mateus, capítulo 18, versículo 23. Eu estou agindo, Senhor, igual aquele servo, Senhor, que recebeu aquele grande perdão de uma dívida impagável. Senhor, se eu estou agindo assim, Senhor, eu estou sendo tão miserável, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a perdoar. Tira isso do meu coração. E o Senhor, com a sua bendita graça, vai lhe dar graça para que você possa perdoar esse irmão que errou contra você. E quantas vezes? Não tem, irmãos, quantidade. É todas as vezes. Todas as vezes que o irmão pecar contra você, você deve estender o perdão. Conclusão, irmão, da mensagem. Como eu disse no início, a palavra de Jesus na cruz, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34 foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso, irmãos, olha só. E é um culto propício, né? Falar sobre perdão, a ceia do Senhor, né? Isto depois de ser traído, Jesus falou isso, tá, irmãos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto depois de ser traído falsamente, condenado, batido até sangrar, cuspido e injustamente pregado numa cruz, para morrer uma morte agonizante. Jesus não nutria ódio por seus algozes, mas em vez disso ofereceu-lhe perdão. Glórias a Deus. Ele estava todo ferido, irmão, naquela cruz. Foi humilhado, irmãos, surrado, quase a ponto de morte. Humilhado. E o que ele fez, irmão? Qual foi a condenação dele? Curar os enfermos? Expulsar os demônios? Pregar o reino dos céus aos pecadores? Qual foi a alegação? Foi por isso? Outro exemplo, irmão, foi de Estevão.
Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 60. Estevão foi atacado até a morte por pedras, por ter cometido nenhum crime maior do que a pregação do Evangelho. Ele apenas estava pregando, irmãos, o Evangelho. E o que ele recebeu? Pedradas, até a morte. E ele, como seu Senhor, ele fala: Senhor, não imputa sobre ele esse pecado. Imagine, irmão, você sendo apedrejado até a morte. Qual foi a acusação? Por pregar o Evangelho. Simplesmente por pregar o Evangelho, sendo apedrejado, ele orou por aqueles homens e falou: Senhor, não imputa sobre ele esse pecado, perdoa eles, como nosso Senhor Jesus fez naquela cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Irmãos, que nós possamos, irmãos, nesta manhã refletir sobre isso. Que nós nesta manhã, irmão, possamos, irmãos, ter esse entendimento. Que nós possamos, irmão, nesta manhã, compreender, irmãos, que a nossa maior dívida, ela foi paga na cruz. E quando o irmão errar contra você, pensa nisso. Não pensa na sua justiça. Não pensa nisso. Olha para Cristo. Olha para Ele. E vê o enorme perdão que Ele nos deu naquela cruz. Pensa nisso. Quando você pensar nisso e olhar para Ele, você vai ver: poxa, pastor, como foi fácil. Porque é pequeno, irmão. Isso que o irmão fez com você é tão pequenininho em comparação o que nós fizemos para com Deus. Poxa, pastor, como ficou fácil? Porque você está certo, está olhando para Cristo, está olhando para a cruz. Então o que nós podemos aprender aqui? Nós aprendemos aqui, resumindo aqui, para finalizar, irmãos. Foi as 5 aplicações que eu trouxe aqui para os irmãos, que eu trouxe aqui nesta manhã. Primeiro, a quantidade de perdão não está relacionado a uma conta numérica, 3, 7 ou 490 vezes. Mas Jesus quis dizer: perdoe sem jamais cessar. A segunda lição: o perdão dos nossos pecados é incalculável. O primeiro servo que devia 100.000 talentos, uma dívida impagável, se apresenta ao seu Senhor com as suas mãos vazias. Terceira lição: o rei se compadece de seu escravo, perdoou a grande dívida, assim como Deus se compadeceu, pagando a enorme dívida do pecado por meio do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Quarta lição: fomos perdoados de uma dívida impagável, o pecado. E como agimos quando o irmão peca contra nós? Quinta lição: os que se recusam a demonstrar perdão receberão o castigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero agora estar orando com a igreja, amém? Vamos estar orando, daqui a pouco iremos ceiar. Glórias a Deus. Iremos celebrar o grande perdão de Deus aqui, irmãos, daqui a pouco. Iremos celebrar o grande perdão de Deus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, queremos lhe agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, que no qual o Senhor mostrou ali, Pai, o enorme amor que o Senhor teve para conosco, Pai, pagando uma dívida impagável, Senhor, que nenhum homem, Senhor, pode saldar ela, Senhor, pode pagá-la, Senhor, que é a dívida do pecado. O Senhor veio o seu Filho, Senhor, para morrer por nós naquela cruz, Pai, cravando, Senhor, aquela enorme dívida impagável por nós, Senhor. Graça te damos, Senhor, muito obrigado, Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Graça te damos, Senhor. Mas, Pai, também aprendemos, Senhor, que se nós não perdoamos o nosso irmão, Pai, que peca contra nós, que erra, meu Deus, se nós pegamos, Pai, e não perdoamos ele, Senhor, estamos agindo igual a esse servo, Senhor, incompassível. Estamos, Senhor, agindo, Pai, totalmente, Senhor, ao contrário daquilo que o Senhor nos ensinou, Pai, nesta manhã, Senhor, nesta parábola, Senhor. Meu Deus, que nós possamos, Pai, olhar, Senhor, para aqueles que nos ofendem, Senhor, e perdoá-los, Senhor. Seja o que for, Pai. Meu Pai, seja o que for, Senhor.
Porque se nós comparar, Senhor, esta pequena dívida com a enorme dívida que o Senhor pagou naquela cruz por nós, Senhor, esta ofensa, ela fica pequena, Senhor. Essa ofensa, ela fica mínima, Senhor. Ela se rebaixa, Senhor. Ela fica tão pequenininha, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor possa derramar o Teu amor sobre nossos corações, Pai. Que nós não venhamos fazer igual esse servo incompassivo, Senhor. Que nós não possamos agir desta maneira, Pai, porque se nós estamos agindo assim, Senhor, meu Deus, nós estamos fazendo, Pai, totalmente o oposto do Evangelho, Senhor. Estamos agindo totalmente ao contrário daquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor Jesus. Oh, Pai, nos perdoa, Pai. Nos ajude a perdoar, Senhor. Meu Pai, perdoar não é fácil, Senhor, mas nos ajude, Senhor, que nós possamos agir, Senhor, com compaixão, com misericórdia, Senhor, com aqueles que nos ofendem, Senhor, com aqueles que nos prejudicam, Senhor, mas que nós possamos agir assim, Senhor, porque agindo assim, Senhor, nós estaremos agindo como cristão, Pai, como cristão, Senhor, que entendeu o Evangelho, a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.